encontrar, pois tenho algo a te dizer. Você precisa saber o que diz meu coração. Eu vim correndo te encontrar, pois tenho algo a te dizer. Você precisa saber o que diz meu coração. Meu coração vai assim. Nossa, muito sua amiga. Por isso estou aqui. Olha, querido. Eu vim correndo te encontrar, pois tenho algo a te dizer. Você precisa saber o que diz meu coração. Eu vim correndo te encontrar, pois tenho algo a te dizer. Você precisa saber o que diz meu Quero ser a canção. Quero ser a canção. que te faça sorrir, uma canção que te faça cantar, olhando pra mim e dizendo assim: filho meu, eu te amo. Quero ser a canção. Declara isso. Quero ser a canção que te faz
número 23, a partir do versículo de número 33. E diz assim: E quando chegaram ao lugar chamado Gólgota, ou Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. A igreja pode repetir comigo esta parte do versículo, do número 34. Amém? Então vamos falar. E dizia Jesus: Pai, perdoe, porque não sabem o que fazem. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Se tivesse me dar um título para esta palavra, seria a força do perdão. A força do perdão. Neste momento eu gostaria que você se reportasse ao momento da crucificação. Olha para Jesus agora. Ali está ele, cravado naquela cruz. Lá no alto, bem no alto, para servir de referência, num lugar chamado Gólgota. Olhem para Jesus e vejam alguém que foi ferido, rejeitado, acusado, odiado, esquecido, abandonado. Eu já me identifiquei aqui. Recusado, deixado de lado. Eu quero que você continue olhando para Jesus e você vai encontrar lá alguém que foi injustamente ferido no corpo, mas também foi injustamente ferido nas emoções. Seus amigos desprezaram. Seus parentes rejeitaram-lhe. Os seus discípulos andavam ombro a ombro. O que fizeram? O abandonaram. As autoridades o condenaram. O condenaram 3 vezes, não foi uma vez só não. 3 tribunais Jesus passou. No civil, no religioso e no militar. Todos 3 condenaram. Mas Isaías já falava sobre isso, né? Lá no 53:3, que ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Então se cumpriu a palavra. Algumas mulheres até choraram por ele, e ele preocupou-se naquele momento com elas, e ele, já sabendo todas as coisas, ele alertou a elas o que ia acontecer. O crente tem que entender e compreender que Deus está sempre falando com cada um de nós. Jesus já falou sobre isso. No mundo tereis milhões. Aflições. Hã? Aflições. Aflições, irmãos. Né? No mundo tereis. Mas tem gente que não, a hora das aflições, tira, né? Acha que é só bênção. Mas por quê? Porque não guarda a palavra. Seus amigos os desprezaram, seus parentes o rejeitaram, os seus discípulos fugiram de medo, as autoridades o condenaram a uma morte.
Mas não foi uma morte qualquer. Foi uma morte terrível. Sabe? A morte de cruz. Você já analisou como é que foi a morte de cruz? Quem já pesquisou para saber como é que é a morte de cruz? Eu sempre tive essa curiosidade e fui pesquisar. Então eles passam o sujeito e deixam ele lá, pendurado, sangrando. É morte lenta, com agonia, com dores. Sabe? Não é aquela que a pessoa chega e dá um tiro instantâneo, não. É essa morte. E isso fez de Jesus o homem mais desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Mas apesar disso tudo, Jesus olha para o alto e fala o quê? Pai, Perdoe. porque Não sabe o que faz. mais tarde, 40 dias depois, irmãos, muitos daqueles que estavam acusando ele, que estavam apedrejando ele, muitos deles, numa pregação de Pedro, que também correu, 3.000, Aleluia. fala assim: eu recebo a esse Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Eu recebo. Se não houvesse perdão, não haveria salvação. Se Jesus não tivesse perdoado a todos eles, não haveria salvação. Esta atitude de Jesus, em meio à rejeição tão brutal, ela traz uma revelação. Ela revela a força que tem o perdão. É preciso perdoar. Fala para o teu irmão, começa a dizer para ele: é difícil, irmão. Não pensa você que é fácil, não. É difícil. Mas é preciso perdoar. Aleluia. Se não houver perdão, não haverá cura e não haverá libertação. Quem quer ser curado? O Espírito Santo manda eu parar neste momento e repetir uma frase que o homem de Deus falou aqui domingo. Deste púlpito não sai recado pessoal para ninguém. Mas deste púlpito sai um recado especial do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu já tive essa experiência, meu pastor. E depois de uma mensagem tremenda que Deus deu, esse recado foi para mim. Quando o recado é para mim, eu saio glorificando pelo Espírito Santo, tem misericórdia de mim e falou comigo. Mas tem alguém que, sabe, entende? Não entendo. Esse recado foi para mim. Glória a Deus. Deus me mandou um recado. Sem perdão não há salvação. A base da minha salvação, da nossa salvação, foi o perdão de Jesus na cruz do Calvário. Glória a Deus. Qualquer cura, qualquer libertação passa antes pelo processo do perdão. Amém. A falta de perdão dá ao nosso adversário, ao inimigo de nossas almas, dá a ele o direito legal de nos oprimir e de nos atormentar. É preciso compreender e entender que Deus é justo. E é justo até com o diabo. Satanás não respeita crente que vive com mágoa no coração e que vive com falta de perdão na sua vida. Eu quero te dizer que não adianta você vir para a igreja se há alguma coisa no teu coração que você não liberou o perdão. Aí vai orar, não vai acontecer nada.
vai pedir e não vai acontecer. Porque Satanás tem o direito legal diante de Deus sobre as nossas vidas, quando não há perdão. O perdão é o caminho para a libertação da amargura, irmãos. Quem anda com perdão, anda em vitória. Pelo perdão, nós vamos abrir caminho para Deus curar e restaurar a nossa alma. Aleluia. Um dos maiores líderes, Bispo Roberto McAllister, ele falou certa vez: o perdão é o segredo da cura total do cristão. Cura total. Há uma força tremenda no perdão. Por ele caminhamos na luz e na paz de Deus. Agora eu quero dizer algo importante neste momento. Perdoar não é sentimento. Aí eu sinto que vou perdoar. Perdoar não é sentimento. Perdoar é decisão. Fala para o teu irmão, é decisão. É decisão. Aleluia. Aleluia. Eu sinto que devo perdoar fulano. Não resolveu nada. É preciso decidir. Muitos ainda não perdoaram porque dizem: eu sinto que não devo perdoar ainda não é o momento. Eu já desculpei, sabe? Eu nem sinto nada por ele. Perdoar com sentido, é verdade. Não é pelo sentir, fala para o teu irmão, não é pelo sentir. Não é pelo sentir. Tome uma decisão agora de perdoar. Tome uma decisão agora. Eu quero dizer que é você quem decide, irmãos. Não vai ser Deus, não vai ser o pastor, não vai ser o teu marido, a tua esposa, o teu filho, a tua filha. Quem decide é você. Aleluia. É decisão. É você que decide o dia, a hora, o lugar que vai perdoar. A quem, pastor, que eu vou perdoar? Fala para o teu irmão assim: os teus algozes. São aqueles que, sabe, te furaram, sabe, falaram mal de você, entendeu? Te pisou, não te ajudou, te abandonou. São os seus algozes. Irmãos, muitos ainda não perdoaram, porque não é hora. Tome agora a decisão e diga: hoje eu me levanto para reinar no meio dos meus adversários. Aleluia. Quem quer reinar em vida? Aleluia. Então tome essa decisão hoje. O Espírito Santo te convidou hoje aqui para que você saia daqui reinando em vida. Aleluia. Seja onde você estiver, no local em que você estiver, você vai reinar em vida. Hoje, eu não permitirei que o espírito de amargura me domine mais. Você tem que dizer isso. Espírito de amargura. Mas o que é perdão, pastor? A Bíblia fala de alguns tipos. Mateus 6,12 diz assim: é a oração do Pai Nosso. Quem sabe a oração do Pai Nosso? Amém. Vai chegar no momento em que vai dizer o quê? Perdoa as nossas, assim como nós Perdoamos a quem? nossos devedores. Você sabe qual é esse perdão aqui? Esse perdão no grego significa apien, que quer dizer cancelamento das dívidas. Então, o primeiro perdão, você diz: eu estou cancelando a dívida que aquela pessoa tinha comigo. Aí fala para o teu irmão: é sem ela te pagar. Se ela pagar, perdoar, é falar, para perdoar. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Cancelamento das dívidas.
Em Efésios 4:32 diz assim: antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus nos perdoou em Deus nos perdoou em Cristo. Então eu tenho que ser o quê? Benigno, misericordioso, perdoando-nos uns aos outros. Charizomai. Ou seja, aqui está a graça. Favor imerecido. Deus nos perdoa e não quer nada em troca. Fala para o teu irmão, você tem que perdoar e não querer nada em troca. Perdoa. Ah, mas ele tem que falar isso, ele tem que falar aquilo. Que perdão é esse? Ele tem que falar nada. É você. Deixa ele, deixa ela, deixa eles, deixa todo mundo para lá. É você. Perdoa. Em Mateus 18:27 diz assim. É Jesus falando de uma parábola, né? Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Esse perdão aqui, no grego, quer dizer apólogo, que quer dizer libertar alguém cativo. Compreende a profundidade? Alguém estava preso com quem? Conta para o teu irmão, com você. E ele estava preso aonde em você? Fala para o teu irmão, nas raízes da amargura que estavam no teu coração. A pessoa está ali presa no teu coração, dentro da tua alma, cativo. Então, este perdão é libertar alguém cativo. E em Marcos 3:29 diz assim: qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo. Esse perdão aqui é o apésis. O que esse perdão significa? Libertação. Liberte. Solte. Então, perdoar é o que, pastor? Perdoar é deixar livre, é soltar, é libertar, é despedir, é mandar embora e é receber o favor incondicional de Deus, a graça. Biblicamente, perdoar é deixar o teu ofensor livre. Não guardar mágoa. É agir como se o incidente nunca tivesse acontecido. Isso é perdão. Pai, perdoa-nos, porque não sabem o que. Quais são as consequências para a falta de perdão? A primeira consequência para a falta de perdão é prisão espiritual. Quem não perdoa é prisioneiro do passado e das pessoas que o feriram. Vai ter que carregá-lo o tempo todo, a não ser se libertar dele. Eu acho isso uma condição, sabe, tão terrível, porque a pessoa que carrega alguém pela falta de perdão, ela se magoa, ela se machuca, e quando você olha para a pessoa e faz tudo isso no coração dessa outra pessoa, ela não está nem aí, quando você conhece as duas partes. A pessoa está feliz ao modo dela, está se divertindo, conversa, brinca.
Mas quando ela chega, a outra acabou o momento para ela. Falta de perdão, mágoa, prisioneiro. Quem está machucado é a pessoa que não perdoou. Irmãos, a vida de muitos está presa no reino de espírito. E, infelizmente, o óleo da unção não flui por causa da falta de perdão. Não flui. A pessoa até se alegra um pouco, se alegra, mas logo cai de novo. Logo ela não se firma, não consegue, porque o coração está cheio de amargura. Quem não perdoa é conservado na prisão. A falta de perdão, irmãos, não se altera com o tempo. Eu vou deixar o tempo passar. Fala para o teu irmão, você está se enganando. Está se enganando. Eu vou deixar o tempo passar. Vai passar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, 20 anos. Você vai continuar com aquela amargura no coração. Prisioneiro. O prisioneiro é você. Não sei qual foi a situação, sabe? Não sei qual foi o problema, mas você continua preso aí. Prisioneiro dele. Quanto mais demora, pior. É por isso que a palavra chama de raízes de amargura. Você já viu o tempo que você deixa a planta crescer? É o tempo que a raiz se aprofunda. A planta da falta de perdão está no seu coração. E enquanto você não arrancar, as raízes de amargura vão estar se espalhando pelo seu corpo. Segundo, quem não perdoa é atormentado pelos demônios. Que é isso, pastor? Você pode botar isso aqui? Bota aí Mateus 18. Mateus 18, quem fala é Jesus. Versículo 34 e 35. E diz assim: e indignado o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Agora olha o versículo de número 35. Presta atenção nele. Assim vos fará também quem? O pastor Ricardo. Assim vos fará também o Pai Celestial. Se o quê? Cada um e as suas ofensas. Quem está falando isso? Jesus. Começamos a compreender porque muitas das vezes, sabe, por razão nenhuma, nós encontramos crente muito carrancudo, que não sente alegria. A igreja está com o fogo, está descendo, sabe? O Espírito Santo está passeando, brincando no meio da igreja. O irmão está ali, ó. O que está havendo? O que está acontecendo? Por que eu não estou sentindo isso? Ah, eu queria tanto sentir. O Espírito Santo está falando com você hoje. Amém. Ele quer te sarar. Aleluia. Ele quer te restaurar. Aleluia. Ele quer fazer você de novo. Amém. Uma nova criatura. Aleluia. Hoje, em nome de Jesus, toda a raiz de amargura vai se secar neste lugar. Glória a Deus. Em nome de Jesus, há um veneno santo neste lugar, que já está sendo ministrado, está secando essas raízes de amargura, onde quer que ela esteja, seja o tempo em que ela foi plantada, hoje, em nome de Jesus, aleluia, vai sair do nosso meio. Amém. O Espírito Santo falou claramente comigo que hoje era noite, que hoje ele ia trazer aqui aqueles
que precisavam ouvir essa palavra, inclusive eu. Ver tubos é igual a atormentadores. O rancor, a mágoa, o ódio abrem a porta para Satanás entrar. Novamente eu te convido aí comigo na palavra. 2 Coríntios, capítulo de número 2, versículo 10 e 11. Diz assim: e a quem perdoares alguma coisa, também eu. Porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós o fiz, na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás. Fala para o teu irmão, meu irmão, não dê lugar ao diabo. Dê lugar ao diabo. O versículo seguinte diz assim: porque não ignoramos os seus ardis. A palavra é clara, irmãos. O diabo, nosso adversário, anda aonde? Procurando o quê? A quem possa Tragar. Fala pro teu irmão, não brinca com Satanás. Não brinca. Brinca não, que ele vai te arrebentar. Satanás, fala pro teu irmão, Jesus te ama muito. Mas fala para ele também a outro lado da verdade. Satanás te odeia muito. Verdade. Jesus te ama muito, mas Satanás te odeia muito. Então não ignore os ardis dele. Quem perdoa é liberto. E quais os benefícios do perdão, pastor? O perdão libera perdão. Já lemos em Mateus, né? A quem perdoa será perdoado por quem? Pelo meu Pai. Então, o primeiro benefício é que o perdão libera perdão. O nosso perdão libera o perdão de Deus também para os outros. A fé, irmão, sem perdão não opera. Ah, pastor, mas eu tenho fé. Eu creio que Deus vai fazer. É uma fé inoperante. Porque há um impedimento, irmãos, para suas orações não chegarem aos céus. A falta de perdão. A autoridade, irmãos, sem perdão ela é desastrosa. Ah, eu tenho autoridade no nome de Jesus. Mas fala para o teu irmão assim: o nome de Jesus não é uma varinha mágica. Glória a Tem Deus. gente que usa o nome de Jesus pensando que é varinha de condão, né? Tem. O nome de Jesus tem. Vai se materializar. Né? Fala o teu irmão, não é assim. Não é. Não é assim. O nome de Jesus para nós usarmos na autoridade do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Em comunhão com o Espírito Santo de Deus, em comunhão com Deus, em comunhão com Jesus. Aí sim, em nome de Jesus. Nós vamos partir para uma batalha espiritual. O que o pastor convocou aqui chama-se batalha espiritual. Não se atreva a enfrentar Satanás sem antes se preparar. Nós, líderes de grupo, nós temos uma responsabilidade muito grande, é preparar esse povo. Eles vão estar indo conosco. Então, os soldados têm que estar adestrados para a batalha. Revestivos, pois, da armadura Aleluia. de Deus, para combater o bom combate. E nós não precisamos ter vergonha de perguntar se houver dúvida, não, viu?
vamos fazer assim, que estratégia vamos usar? Porque Deus tem uma estratégia para o anjo da igreja. Então nós temos que seguir a estratégia de Deus para este momento. Autoridade sem perdão é desastrosa. Não conserve ninguém retido. O perdão libera a cura, irmãos. Muitas doenças são provenientes da falta de perdão. Você sabia disso? Tem muita gente doente, fisicamente falando, em nosso meio, pela falta de perdão. As mágoas, elas envenenam todo o nosso organismo. Você sabia disso? E geram vários tipos de doença. Provérbios 17, 22, por favor. Vamos ler ali. Provérbios 17, 22. O que está escrito ali, irmãos? Coração alegre é como um bom remédio, mas o espírito abatido seca Até os ossos. Pergunta, irmão, como é que está teu coração? Está cheio de mágoa? Está cheio de rancor? Está cheio de veneno? Sabe? Tem gente que sorve o veneno quando fala de alguém, já viu? A pessoa quando retém alguém, sabe, que fez algo aí, fala, parece que Jesus está fazendo mal para a pessoa que ele está falando? Não, Está fazendo mal para quem? para ela própria. Para ela própria. Tomando veneno esperando que o outro morra. Está tomando veneno esperando que o outro morra. Né? Ela está com o veneno na boca, esperando que a outra pessoa morra. Mas o veneno está na boca de quem? E aí daqui a pouco o coração, e taquicardia, e derrame, e chama o pastor para orar. Chama a irmã, chama não sei o quê. Aqui, ó. Perdoe e seja curado. Não perdoe e viva doente. Um grande cardiologista brasileiro, Dr. Marco Aurélio, ele escreveu um artigo, eu guardei, ele diz assim: poucas coisas fazem tão mal às pessoas como trazer dentro de si ressentimentos, ódios, que são emoções tremendamente destrutivas, muito mais para as pessoas que as sentem e a alimentam do que para as pessoas de que elas sentem. Tais comportamentos são tremendamente nocivos para a própria pessoa. O que a ciência está falando, a Bíblia, Provérbios 17, 22, já nos ensina muito. E a quem devo perdoar então, pastor? É bem que hoje eu posso ir até meia-noite. Brincadeira, tem que acordar 4 da manhã. A quem devo perdoar? Em primeiro lugar, o ponto do dedão assim, pode apontar. Aponta comigo, aponta. Agora faz assim. Devo perdoar a mim mesmo. Sabia? Tem pessoas que carregam culpas. Tem pessoas que carregam sentimentos. Ah, mas eu devia ter feito isso por fulano. Eu devia ter feito isso por ciclano. Ciclano morreu. Ciclano agora está no caminho assim. Não se atormente com pecados passados, irmãos, ou erros que você tenha cometido. Sabe qual é o caminho? O primeiro caminho é confessar. Confesse. E qual é o segundo caminho, pastor? Depois de confessar, deixar. Primeiro é confessar, depois deixar. Satanás, irmãos,
Ele sempre vai lançar a mão da culpa e do passado para nos esbofetear. Mas eu tenho que te lembrar algo. O nosso Senhor Jesus, quando Ele foi cravado na cruz, Ele levou sobre si as nossas dores. Aleluia. Ele levou sobre si os nossos pecados. Aleluia. Ele levou sobre si as nossas ofensas, as nossas amarguras. E por suas pisaduras, nós somos sarados. Aleluia. Glória a Deus. Tome posse disso. Aleluia. Tome posse. Não deixe Satanás, sabe, ir lá remover o teu passado, ir lá remover o teu ontem, quando você já confessou todos os seus pecados e já recebeu o perdão de Jesus. E Ele diz que os nossos pecados Ele lança no mar do esquecimento, e de nenhum deles Ele se lembra mais. Então por que você vai ficar lembrando? Esquece. Receba o perdão. Peça o perdão, receba o perdão e deixe. Então, a primeira pessoa a quem eu devo perdoar é a mim mesmo. Não guarde culpa, não guarde rancores. Sinta o peso, irmãos. Sinta a dor do pesar, sabe? E arrependa-se sinceramente. Confesse, deixa e seja limpo. Aleluia. Seja limpo. Em nome de Jesus, você é limpo. Aleluia. Em nome de Jesus. A segunda pessoa a quem eu devo perdoar é a pessoa que me feriu. Pare neste momento agora. Pense agora em quem lhe feriu. Pense agora em quem está ou esteve te espezinhando, em quem te desprezou, em quem te maltratou. Pense agora. Quem é hoje o seu desafeto? Sabe, eu não gosto daquele irmão ali. Não gosto dele, sabe? Quando eu passo perto dele, quando eu passo perto daquela irmã, me dá um... Sabe, sobe um friozinho aqui. Eu cumprimento ela só porque eu estou na igreja. Só porque o pastor estava olhando, aí eu falei, Pai do Senhor. Pense agora, quem é essa pessoa? Quem é lá no seu quintal? Quem é lá dentro da tua casa? Quem é o vizinho da esquerda, da direita, ou de trás, da frente? Quem é na tua rua aquela mulher que só vive sentada olhando tudo e tudo, você detesta ela? Né? Sempre tem uma, viu? Sempre tem uma. Né? Não gosto daquela mulher. Viu? Como o Espírito Santo sabe todas as coisas. Lá no trabalho, sabe, tem um cara lá que se acha o tal. Ele sabe tudo. Só ele que entende, só ele. Até cumprimento ele, mas pô, não vai daquele cara. Quem é o teu desafio? A mágoa, irmãos, é a maior destruidora da fé e da comunhão com Deus. Lembre-se, novamente, perdão não é sentimento, mas é uma decisão. Qual deve ser o meu padrão para o perdão? Olha para Jesus. Olha para Jesus. Comece a olhar para Ele. Eu quero te lembrar mais uma vez que Cristo nos amou. Cristo nos perdoou. Sabe quando? Não foi agora. Sabe quando Ele nos amou? Quando nós éramos indignos. Quando nós éramos rebeldes. Quando nós éramos blasfemos. Quando nós éramos transgressores. Quando nós demonstrávamos ingratidão.
Naquele momento ali, ele olhou para mim e falou: filho, eu te amo muito. Aleluia. Naquele momento ele olhou para você, nessa situação que você se encontra, Obrigado, Senhor. e falou: eu te amo muito. Aleluia. Eu te amo muito. Minha filha, eu te amo muito. É por isso que eu te chamei. Glória a Deus. É por isso que eu te alcancei. É por isso que eu me coloquei na cruz por você. Devemos perdoar sem exigência, irmãos. Devemos perdoar sem imposições. Sandrinho, sobe aqui. Aleluia. Eu te pedi para se colocar de pé.